Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Juízes, capítulo de número 4. E eu quero vamos ler o texto de Juízes, capítulo 4. Vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Se você me entende, diga amém. Amados, essa é a história de uma mulher. Uma mulher que fez a diferença. Uma mulher que fez história. Numa época em que dificilmente se via uma mulher em evidência. Numa cultura onde a mulher não era valorizada, ou o valor que ela tinha não a levava a exercer cargos de liderança. E essa mulher, Débora, o texto mostra que ela era mãe, ela era esposa, mas essa mulher escreveu uma história, ela deixou uma história. Ela não foi apenas uma das mulheres de Israel. No tempo dela, ela foi a mulher de Israel. No capítulo 5, quando ela está louvando a Deus pela vitória que Deus tinha dado ao povo de Israel, ela diz que se levantou como mãe de Israel. E uma das mulheres no Antigo Testamento que eu mais admiro é Débora. A gente vê na Bíblia mulheres de oração, como Ana, por exemplo. Mulheres prudentes, como Abigail. Mulheres de fé, que acreditavam no milagre, como a viúva do capítulo 4 de 2 Reis. Como a sunamita, que acreditou que Deus faria seu filho voltar à vida. Mas essa mulher, ela é diferente de todas as outras. Primeiro eu quero mostrar para você que ela sucedeu um dos maiores juízes de Israel, que foi Eude. É interessante que depois de Eude, houve um outro juiz chamado Sangar. Mas esse homem não foi tão notável quanto Eude. Eude foi um homem audacioso. Um camarada que entrou dentro da casa do rei Eglon e matou o rei Eglon. E depois saiu e escapou sem ninguém perceber que ele tinha entrado e tinha saído. Ou até perceberam que ele tinha entrado, desculpe. Mas ninguém percebeu que ele tinha matado o camarada e tinha fugido. Durante o reinado
durante o tempo em que Eude julgou Israel, houve 80 anos de paz em Israel. Mas agora Eude tinha morrido, um homem de liderança forte. Ele tinha conseguido fazer com que o povo ficasse em paz com Deus durante 80 anos. Mas depois da morte de Eude, o povo tornou a se esquecer de Deus. E se instalou uma crise espiritual, uma crise social, econômica, uma crise de todas as esferas, de todas as ordens. Quando eu olho para o versículo 2 e para o versículo 4, eu vejo um contraste aqui, e é nesse contraste que eu quero chamar a sua atenção. O contraste que eu vejo é o seguinte: no versículo 2, diz que Deus tinha vendido o povo a Jabim. Isso é, Deus entregou o povo a Jabim por causa da desobediência do povo. Jabim oprimia o povo. O versículo, um dos versículos que nós lemos aqui, diz que ele tinha 900 carros de ferro. Era um grande opressor. O povo, portanto, estava escravizado a esse Jabim, cercado, sitiado por esse Jabim. Mas aí eu vou para o versículo 4 e encontro um contraste com essa realidade. A Bíblia diz no versículo 4 que essa mulher, Débora, que era profetisa, mulher de um camarada chamado Lapidote, julgava a Israel. E aqui eu vejo a primeira lição que nós vamos aprender com essa mulher. Ela trabalhava no meio da crise. Se você me entende, diga amém. Ela trabalhava no meio da crise. Havia um caos, havia um problema, havia uma adversidade. Tudo ia contra o povo de Israel, mas essa mulher estava fazendo o papel dela de julgar o povo de Israel. Aleluia. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo, em primeiro lugar, que nenhuma adversidade da vida pode parar aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Aleluia. Eu quero dizer isso para você nessa noite: nada pode parar você, meu irmão. Aleluia. Nenhuma adversidade, nenhuma investida do diabo pode parar você de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Nada pode parar você de continuar sendo forte. Nada pode parar você de continuar servindo a Deus. Nada pode parar você de continuar alegre diante do Senhor. Nada pode parar você de continuar servindo ao Senhor em qualquer circunstância da vida. Aleluia. Havia um problema. Jabim tinha interesse em a qualquer momento entrar em Israel e destruir totalmente Israel. Essa mulher poderia ficar em casa. Ela poderia dizer: é tempo de dificuldade, é tempo de adversidade. A cidade está sitiada, a qualquer momento ela pode ser invadida. E ela poderia se acomodar no conforto da sua casa. Mas todos os dias ela estava debaixo da palmeira da sua casa, recebendo o povo, trabalhando, aleluia, em meio a toda a adversidade. E a palavra que Deus colocou em meu coração para dizer para você nesta noite é que você não deve parar, mesmo diante da adversidade. Aleluia, glória a Deus. Receba aí essa palavra. Deus vai lhe dar força, Deus vai lhe dar graça, Deus vai lhe dar poder, Deus vai lhe dar autoridade. Você não vai baixar a cabeça diante da adversidade. Aleluia. Trabalhar em tempo de guerra, trabalhar em tempo de crise,
Aleluia. Você tem que entender que nós somos chamados para servir a Deus, para trabalhar para Ele, para cumprir o nosso ministério, mesmo em meio às aflições. Eu já falei aqui que de vez em quando eu vejo uns irmãos dizendo que vão parar, que vão mudar de igreja, que vão entregar o cargo, por causa de um problema aqui, porque alguém falou ali, porque o pastor não deu apoio, porque ninguém reconheceu o seu trabalho, porque o trabalho não está como ele esperava. Meu irmão, quem foi que disse que trabalhar para Deus é um mar de rosas? Aleluia! Quem foi que disse que trabalhar para Deus é coisa maravilhosa, que você sempre vai receber abraços, palminhas nas costas? Um crente, Jesus disse assim: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aleluia! Jesus compara o trabalho para Deus como colocar a mão no arado. Você sabe o que é colocar a mão no arado, meu irmão? Quem já arou terra aqui? Quem já arou terra? O senhor já arou terra, né, meu irmão? Já pegou no arado? Não, já arou terra? É isso que eu estou perguntando. Já arou terra, preparou a terra para o plantio? Já pegou naquele arado manual, puxado por animal? Porque nos dias de Jesus, o arado era puxado por animal. E pense que aquelas terras secas, que dificilmente chove, eram terras duras. E Jesus compara a obra de Deus como um trabalho árduo, duro. E ele diz: se você está pronto para esse trabalho árduo, se você vai colocar a mão nesse trabalho, você tem que estar preparado a não olhar para trás. Quem é chamado por Deus, olha para frente, olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, ele disse: mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo está dizendo que para fazer a obra de um evangelista, para cumprir o ministério, tem que sofrer as aflições. Aleluia. Dá para a gente lembrar de Gideão. Quando o anjo do Senhor veio a Gideão, ele estava fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Talvez se fosse eu, ficasse em casa acomodado, porque lá fora o inimigo está espreitando. A Bíblia diz que os midianitas subiam sobre a plantação dos israelitas e consumia a plantação. As pessoas tinham medo. Os israelitas não apostavam mais na agricultura, porque eles sabiam que plantavam e era roubada a sua plantação. Mas esse homem Gideão, quando o anjo do Senhor vem a ele, no meio de toda a adversidade, de toda a ameaça, ele está trabalhando, glória a Deus. Ele está arriscando a sua vida, aleluia. Ele está acreditando, e eu quero convidar você nesta noite a acreditar, aleluia. Não pare não, meu irmão. Não baixe sua cabeça não, receba aí, você que está ouvindo pela internet, receba esta palavra nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Não desista, aleluia. Continue trabalhando mesmo que a adversidade diga não, aleluia. Está tudo cercado, mas aquela mulher estava todo dia indo para debaixo da sua palmeira fazer o seu trabalho. Você tem que saber que a mulher de Deus, o homem de Deus, é sempre alvo de toda sorte de investida.
E essas investidas não podem fazer você parar. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 5, Paulo disse: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora, combate. Por dentro, temores. Além dos combates por fora, havia uns problemas de ordem emocionais, de ordem psicológica, de ordem espiritual. Mas Paulo estava lá, aleluia. Então o salvo, ele é sempre alvo das investidas, tanto de gente que não quer ver a sua vitória, como do inimigo. O que a Bíblia diz? O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos uma batalha diária. Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, versículo 12, que nós temos uma luta, nós temos um combate. E esse combate não é contra as pessoas, não é contra carne e sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. Nós estamos envolvidos em um combate espiritual todos os dias. Não deixe que esses combates parem você. Aleluia. Aleluia. Mas você sabe por que o servo de Deus, ele vai trabalhar sempre em meio às guerras? Porque o Salmo 34, versículo 19 diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olhe para mim, meu irmão. Se alguém lhe persegue, se você é alvo de investidas, a Bíblia está dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia, glória a Deus. De todas. Não é de algumas, é de todas. Todas as adversidades pelas quais você passa, tem uma promessa de Deus para te livrar dessas adversidades. Portanto, trabalhe, continue acreditando, continue marchando, continue confiando, aleluia. Porque o Deus que te escolheu é o mesmo Deus que vai te dar a vitória. Em segundo lugar, essa mulher não somente trabalhava no meio da adversidade, como ela trabalhava com aquilo que ela tinha à disposição. Se você me entende, diga amém. Às vezes, irmãos, os missionários brasileiros se constituem num tipo de missionário que entende muito bem isso. De vez em quando eu estou ouvindo algum missionário lá na Secretaria de Missões, principalmente os que trabalham na África, porque quando eles chegam ao campo, eles encontram, como em países como Guiné-Bissau, eles encontram missionários de várias nacionalidades, entre eles americanos. E os missionários americanos chegam, compram um Toyota e tem condição de ir numa aldeia, voltar. E os missionários brasileiros às vezes não tem nenhuma moto para fazer isso.
É interessante que o missionário, brincando comigo esses dias, falou para mim: a gente só pode comprar um Toyota quando o americano cansa do dele e quer vender para a gente. Só que esses missionários fazem a coisa acontecer. Você chega no campo deles, e eles têm um ministério voltado para os adolescentes, eles têm um ministério voltado para as crianças, eles têm um ministério voltado para os casais, eles conseguem levantar uma escola de obreiros, eles conseguem ajudar numa escola secular. Eles trabalham com aquilo que eles têm. E quando eles começam a não olhar a dificuldade e usar aquilo que Deus colocou na mão deles, quando eles menos percebem, o ministério deles cresceu. O ministério deles alcançou patamares que eles jamais imaginaria. Aleluia! Porque ele trabalha com aquilo que Deus coloca na mão dele. Aleluia! E quando você trabalha com aquilo que Deus coloca em sua mão, Deus vai se responsabilizar em fazer o milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus. No reino de Deus, não há desculpa para não fazer, porque Deus é especialista em nos abençoar com aquilo que temos. A Bíblia diz que ela assentava-se debaixo das palmeiras, no versículo 5, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Ela sentava-se aonde? Ela sentava-se aonde? Mais alto. Ela sentava-se aonde? Ela não tinha um escritório. Ela não tinha um gabinete com ar-condicionado. Ela não tinha uma sala confortável. Ela só tinha a palmeira. Aleluia, glória a Deus. Mas aquele lugar tornou-se o gabinete daquela mulher. E muita gente era abençoada pela vida daquela mulher. Porque ela não somente era juíza, a Bíblia diz que ela era profetisa. Na boca dela, ou da sua boca, melhor dizendo, saía a palavra de Deus para o povo. Em condições precárias. Aleluia. Quero que você se anime nessa noite, meu irmão. Aleluia. Porque Deus quer te usar com um pouco que você tem. Aleluia. Talvez você diga: eu não tenho nada, mas Deus pode fazer desse nada muita coisa para a glória de Deus. Esse pouco recurso que você tem pode se tornar uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Aleluia. Você tem que entender isso. A mulher tinha lá um pouco de farinha na botija e um pouco de azeite lá, ou na panela, farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Mas quando ela apresentou aquilo para o homem de Deus e fez a refeição do homem de Deus, a palavra de Deus para ela foi: não faltará a farinha na panela, nem o azeite na botija. O pouco ou nada que a gente tem se constitui no muito diante de Deus. Trabalhe com o que você tem. Se Deus lhe chamou, trabalhe com aquilo que está ao seu alcance. Ela não tinha outra coisa, ela só tinha a palmeira. E foi ali naquelas condições precárias, debaixo da sombra daquela palmeira, no calor que se faz naquelas bandas, que aquela mulher atendeu o povo, deu palavra ao povo, julgou o povo, abençoou o povo. Às vezes a gente fica exigindo que tenhamos ferramentas, que tenhamos os mecanismos necessários. E aí nós cruzamos os braços, porque ninguém ajudou, porque o pastor não deu condição, porque a sala tal não foi construída, então cruzamos os braços. Em segundo lugar,
Trabalhe com aquilo que você tem à disposição e Deus vai abençoar a sua vida de maneira poderosa. Em terceiro lugar, aquela mulher teve a humildade de reconhecer a autoridade constituída sobre ela. E aqui eu tenho uma palavra para a igreja. Um dos maiores problemas que nós temos na igreja hoje, meu amado irmão, é a falta de temor, de reverência, de respeito, de honra, que devemos dar àquelas pessoas que Deus constituiu sobre nós. Nós estamos vivendo uma época de indiferença, uma época em que ninguém é de ninguém, essa é a grande realidade. Que todo mundo só pensa no seu. Eu estava ouvindo essa semana um professor da Unicamp, chamado Leandro Carnal, eu já falei sobre ele aqui. E ele dizia que ninguém quer ouvir ninguém hoje. E ele disse uma coisa interessante. Ele disse, por exemplo, se você chega em casa dizendo que está cansado, ninguém nunca vai dizer para você, por que você está cansado? O que aconteceu com você? Todo mundo vai lhe responder, eu também estou cansado. Porque ninguém quer ouvir ninguém. Ninguém quer saber do problema de ninguém. E ele fez uma brincadeira dizendo, se você diz que tem 50 anos, alguém vai dizer, eu tenho 47. Se você diz, eu estou com uma dor de dente, alguém vai dizer, eu tenho um tumor. Porque ninguém está aí para a sua história. Ninguém quer te ouvir. E todos nós temos uma necessidade de nos afirmar. Basta você entrar num grupo do WhatsApp, ninguém está ouvindo ninguém. Embora o grupo de WhatsApp não seja para dar bom dia, porque eu acho isso uma banalidade, você dizer bom dia. Imagine você pegar o telefone e ligar para mim e dizer assim, pastor, bom dia. Sim, meu irmão, o que mais? Não, só liguei para dizer bom dia. Mas fazem isso no WhatsApp. E o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, não é para ficar dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Mas quando alguém diz bom dia, o outro vai querer dizer um bom dia mais bonito do que o seu. Ninguém vai responder para você bom dia para você também. Alguém vai querer dizer assim, bom dia na paz de Jesus Cristo. Porque as pessoas estão preocupadas em mostrar que também faz, que também sabe, que também fala, que também conhece. Elas não estão interessadas se você também sabe. Então, essa geração é a geração onde desaparece valores como humildade, honra, respeito para com o outro. Eu vejo isso todos os dias aqui na igreja. De pessoas que não ouvem você, obreiros que não te ouvem, obreiros que vêm pedir uma bênção para você, porque diz que vai para outro lugar, e você diz que não vai dar bênção, mas ele vai. Porque ninguém está aí para isso. Há uma falta de humildade, há uma falta de respeito. E essa mulher tinha um homem lá que era liderança. Ela era profetisa do Senhor, ela era juíza naquela cidade, naquela região. Mas quando Deus disse a ela que ia dar vitória ao povo de Israel, ela não levantou um exército, ela não disse, venha povo atrás de mim. Ela foi a Baraque, o homem que Deus tinha colocado como liderança, porque ela reconhecia a autoridade de Deus sobre aquele homem. E eu estou falando para a igreja aqui, como pastor dessa igreja, honra aqueles que Deus constituiu sobre vocês, meu irmão. Essa semana eu achei bonita a atitude de um pastor aqui no nosso setor. Ele é pastor.
com experiência, um homem de meia idade. Mas ele veio a mim, veio ao pastor Evandro, antes de falar com a família, para falar sobre uma decisão dele. Pastor, eu tomei uma decisão muito séria, e eu quero primeiro a bênção de vocês, porque no dia tal hora, eu vou fazer isso. E eu perguntei a ele: meu querido pastor, o senhor já conversou com a sua família? Ele disse: não, eu vou conversar, mas primeiro eu quero a bênção dos meus pastores. Eu vejo essa galera nova aí, que acha que conhece o mundo, que conhece a vida, que não honra pai, que não honra mãe, que levanta a voz para pai e mãe a qualquer hora, e traz esse modelo que vive em casa, esse costume de casa, para dentro do âmbito, para o âmbito da igreja. Ele não honra pastor, é porque já não honra pai e mãe. Isso aqui é só um reflexo. Você imagine uma galera de adolescente, está ali em inimizade, brigando um com o outro. Aí o pastor chega para desapartar, mas eles não estão nem aí. Eles não são capazes de baixar a cabeça e ouvir. Se você me entende, diga amém. O porteiro lá diz: meu filho não pode ficar aqui. Ele levanta a cabeça. Mas sabe por que levanta a cabeça e diz que vai ficar? Porque se o papai dele souber que o porteiro falou, ele sabe que o papai vai tirar conversa com o porteiro. Como é que você quer que essa criança tema a Deus? Como é que você quer que essa criança seja humilde? Como é que você quer que essa criança respeite a autoridade constituída? Depois ele pega: pastor, meu filho, pastor, não me respeita mais. Claro, você ensinou. Você deu o exemplo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu lhes falar uma coisa. Eu cheguei num campo agora, onde a dirigente do círculo de oração das senhoras é uma menina, uma adolescente. É essa menina que dirige o círculo de oração, que prega e que organiza as festas do círculo de oração. E as senhoras todas obedecem. Aqui na igreja não. Se você coloca, em algumas igrejas, não vou dizer aqui, em algumas igrejas, se você coloca uma adolescente para liderar, os outros adolescentes vão querer passar por cima dela, porque ela também é adolescente igual a ele. Porque não existe o princípio do respeito, da autoridade. Ninguém quer ouvir ninguém quer levar lera para casa. Eu quero repreender isso aqui em nome do Senhor Jesus. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Essa mulher foi a Baraque, deu a ele a palavra e disse a ele: olha, pega, reúne o exército. Deus mandou-lhe dizer isso. Ela poderia dizer: olha, porque Deus não falou com Baraque, veio falar comigo. Deus falou, foi comigo, então é para eu liderar. Não, ela sabia que tinha um homem que era a autoridade constituída sobre o exército, e ela foi a este homem. Se você me entende, diga amém. Estou terminando. Mas aqui há agora existe uma coisa nesse texto que parece um conflito de valores. Ele era a autoridade sobre ela, era.
no que dizia respeito ao exército, era. Mas isso não impediu esta mulher de ter autoridade espiritual e ao mesmo tempo sujeitar-se à liderança de Baraque. Porque ela foi à guerra debaixo da liderança de Baraque, mas ela também estava revestida de uma autoridade espiritual. Quando Baraque disse a ela, no capítulo 4, versículo 9 de Juízes, e disse ela, ele tinha dito a ela que só iria se ela fosse com ele. Veja que aqui é uma troca de respeito, de honra. Ela honra ele como o chefe do exército, o capitão do exército, e ele honra ela como uma mulher de Deus. Ela, depois que ela vai a ele e diz, olha, reúne o exército, Deus mandou dizer isso e isso para você, Deus vai dar vitória. Ele também diz a ela, tudo bem, eu vou fazer tudo que você está mandando, mas eu não vou se você não for comigo. É um respeitando o outro, é um reconhecendo a autoridade do outro. Ela o reconhecia como capitão do exército, ele reconhecia ela como uma mulher de Deus. Ele reconhecia ela como uma profetisa, aleluia, glória a Deus. Ele sabia que a presença dela daria a vitória de Deus sobre o povo, aleluia. Ela disse no versículo 9, certamente irei contigo, porém não será tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então o fato dela respeitá-lo como capitão não deixou com que ela usasse a sua autoridade espiritual. Tudo bem, eu vou com você, agora a honra dessa batalha não vai ser sua. Porque o que era que dava honra numa batalha? Era você matar o capitão do outro exército. E quem matou o capitão do outro exército não foi ele, foi uma mulher. E eu vou terminar aqui, porque o texto tem ricas lições. Em quinto lugar, essa mulher profetizou no meio da guerra. Ela profetizou no meio da crise. Perceba, em primeiro lugar, ela trabalhou em meio à crise. Em segundo lugar, ela trabalhou com aquilo que ela tinha à sua disposição. Em terceiro lugar, ela reconheceu a autoridade constituída sobre ela. Em quarto lugar, ela exerceu a autoridade espiritual. E em último lugar, ela profetizou no meio da batalha. Aleluia, glória a Deus. O texto do versículo 14 diz, então disse Débora a Baraque, levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Ela estava no campo de batalha, no meio da guerra. E no meio da guerra, o Senhor usou aquela mulher para profetizar para aquele homem. E eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão, a guerra, a batalha não pode impedir você de profetizar em nome do Senhor. Não pode impedir você de acreditar que o Senhor dará a vitória a você. Aleluia. Profetize no meio da guerra. Profetize no meio da batalha. Você está me entendendo, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você saia daqui colocando no seu coração, meu, eu vou ficar de cabeça erguida no meio da batalha que eu estou atravessando. Eu vou trabalhar mesmo em meio a essa batalha.
Eu vou profetizar mesmo em meio a esta batalha. Eu vou acreditar mesmo em meio a esta batalha. Por favor, fica de pé, meu irmão, para a gente encerrar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero orar com você. Se você sente que está passando por uma batalha e que suas forças estão se esvaindo, ore agora comigo. E diga a Deus: Senhor, me renova. Me renova de maneira que me dê forças para lutar no meio desta batalha. Me dê graça para me levantar no meio dessa batalha, de acreditar no milagre, no livramento que o Senhor vai me dar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. E te pedimos que ela fique gravada na tábua do coração dos teus filhos, Senhor. E que o Senhor dê força, graça a eles, para no meio da batalha, Senhor, trabalharem. Para no meio da batalha profetizarem, para trabalharem com aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Em nome de Jesus nós te oramos. Nos dê uma noite de paz, leva-nos em paz aos nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você e a sua família, desde agora e para sempre. Amém.